Hello, brilhosos e brilhosas, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast, o BrilhaCast número 2 dessa nova temporada. dessa nova interface, desse novo jeito de gravar o BrilhaCast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que os novos que estão chegando nos Estados Unidos enfrentam e os velhos também passam muita dificuldade, que é, será que vale a pena, ou melhor, por que depender de indicação ou compra de casas pode acabar com o seu negócio? Hoje a gente vai falar desse assunto e para isso a gente tem como a nossa entrevistada Thelma Oliveira. Seja muito bem-vindo, Thelma. Obrigada, Fernando. Estamos aqui de novo no podcast que a gente vai hoje trazer esse assunto, esses temas incríveis, que tem muita gente que está chegando nos Estados Unidos ou já está nos Estados Unidos, mas está ali ainda, né, planeando, né, descobrindo ainda essas informações online. Então, sem dúvidas, vão tirar bastante proveito desse conteúdo de hoje. Muito bem, legal. Então, para começar esse conteúdo, o que eu queria saber de você? Quando a pessoa ela chega nos Estados Unidos, qual que é o processo dela para conseguir esses primeiros clientes de house cleaning? O que ela faz e o que você vem vendo que ela faz errado? Eu vou falar por mim, tá? Quando eu cheguei a trabalhar com house cleaning, eu já pensei em ser funcionária e, no futuro, abrir a empresa. Mas eu senti muita dificuldade ali em encontrar informações sobre como eu poderia captar cliente, conseguir. Engraçado que essa palavra captar cliente, esse verbo, né? Captar clientes, eu comecei a falar na internet e hoje todo mundo fala, preciso captar clientes, né? Então, eu tinha muita dificuldade na captação de cliente porque não tinha informação. Hoje já tá mais fácil, tem bastante vídeo na internet, mas essa é a maior dificuldade, é você saber realmente por onde você vai começar. Eu conhecia uma fonte de captação, só que aquilo ali era muito pouco, né? Você depender de uma fonte só de captação é muito difícil. Então, a pessoa, quando chega nos Estados Unidos, ela já quer comprar. A primeira oferta que vem para ela é, vou comprar um schedule. A única maneira que eu tenho de conseguir clientes é comprando o schedule já pronto. Então, essa é a primeira visão de quem chega. Exatamente. E na sua visão, por que você acha que é um erro, ou pode ser uma decisão não tão acertada, comprar um schedule ou comprar casas isoladas de outras pessoas que já estão lá? Comprar um schedule parece aquele oásis no meio do deserto. Nossa, se eu comprar um schedule, em 6 meses eu pago ele, depois disso é só lucro. Só que é aí que vem os poréns, né? Tudo que vem fácil, pode ir fácil também. Então, além do investimento ser muito alto, você não tem segurança naquilo que você está pagando, porque você está comprando a confiança, né, de que aqueles clientes vão ser seus clientes recorrentes, mas existe um risco muito grande aí na passagem de uma dona de schedule para outra, principalmente porque quando você começa um schedule de forma errada, você está passando aqueles clientes também mal criados para outra pessoa. Como Então, assim, mal criados? vou te dar um exemplo. Quando a gente está no início, captando cliente, a gente quer agradar demais. A gente está ali, né? Nossa, o cliente entrou em contato comigo, eu vou fazer a melhor limpeza do mundo. Se ele pedir para limpar a janela, eu vou limpar. Se ele pedir para trocar o lençol, as roupas de cama sem cobrar, eu vou limpar, porque eu não quero perder o cliente. E isso vai virando uma bola de neve. Então, quando eu for vender, esse cliente vai com todas as manias. Então, quando a pessoa for lá comprar, ela vai ter que trocar a roupa de cama, ela vai ter que limpar as janelas por aquele preço lá do início do schedule. Quando eu captei, a pessoa captou, quando ela não tinha nem muito conhecimento e também nem muito posicionamento. Então, ela foi lá, captou o cliente do jeito dela, né, com as informações, com as ferramentas que ela tinha, e hoje ela está repassando um cliente totalmente mimado, cheio de vícios, para outra pessoa. Uhum. Mas, por exemplo, por que ter que limpar uma janela a mais, limpar uma geladeira, limpar um forno poderia ser um problema? Para as pessoas que estão escutando mesmo a gente, às vezes ela pode fazer isso e não vê problema. Ela simplesmente vai lá e faz a casa dela, vai para a próxima e vai fazendo e deixa o cliente feliz. Mas por que isso pode ser um grande problema? Tem 2 fatores, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de serviço extra sem cobrança,
Enquanto a gente é cleaning lady, enquanto a gente é a moça da limpeza, ótimo, funciona super bem, porque a gente está ali pagando a nossa hora, então quer fazer o melhor para aquele cliente, não vai nos custar muito. Mas quando a gente está com funcionário, quando a gente está com uma terceira pessoa fazendo aquilo pela gente, além dessa pessoa não fazer como a gente faz geralmente, você ainda vai ter que pagar por aquele serviço, por aquele trabalho a mais, sem ter o retorno do cliente. Então, por mais que você não pague diretamente para a helper, ela vai demorar mais tempo para limpar a casa e você vai conseguir colocar menos casas no dia. Então, aquilo dali vai ter um custo. Por mais que você não visualize, aquilo vai ter um custo e você não vai ter repassado para o cliente. Então, você está bancando aquele serviço extra para o cliente. E além disso, né, como eu disse, quando você vai fazendo serviços extras sem cobrar, serviços extras ali em cada casa, você vai conseguindo encaixar ainda menos casas no dia. Então, existe um número de casas que uma empresa precisa ter no dia para bancar helper, para bancar os custos para bancar as despesas. Então, não é simplesmente eu vou botar ali 2 casas no dia, 3 no máximo, e minhas helpers vão ser super bem pagas, eu vou ser bem paga, tudo vai ser custeado. Porque se as minhas casas são baratas, se as minhas casas têm muito serviço extra sem ser precificado, você vai ver que no final a conta não vai fechar. Então, tem esses fatores que são muito importantes pelo tempo e pelo financeiro também. Entendi. Mas me dá um exemplo, por exemplo, uma casa que ela cobra $100. Como que isso poderia impedir ela também de crescer? Uma casa ruim dessa? Por exemplo, se eu fico mais tempo, né, numa casa de $100, isso significa que se eu tiver que pagar 2 helpers para fazerem essa casa, ela não vai ter lucro, ela não vai ter margem de lucro, ou vai ter uma margem de lucro muito pequena quando você retirar os custos e as despesas. Então, acaba que de onde vai sair esse dinheiro? Da margem de lucro, do seu lucro como dono da empresa, não vai sair mais de nenhum lugar, não vai sair dos produtos de limpeza, não vai sair dos equipamentos e nem do salário das helpers, muito menos dos impostos, vai sair da sua margem de lucro. Então, se eu coloco uma precificação errada, muito barata, o que acontece é, eu estou ganhando menos. Ninguém está ganhando menos, quem está ganhando menos sou eu, a dona da empresa, a empresa em si. O que eu vou tirar de lucro dessa empresa. Então, a precificação é muito importante para a minha margem de lucro depois ser positiva. Exatamente. Até no workshop que você fez, você mostrou que às vezes $30 a mais, $20, $40 você cobra mais, já dobra a sua margem de lucro. Faz toda a diferença. E tem muita gente que fala assim, Thelma, produto é barato, eu nem coloco na conta. Ou, Thelma, isso é barato, eu faço um serviço extra para o cliente, nem coloco lá no preço. E aí que está um problema, vira uma bola de neve, que são vários custos, vários serviços extras que poderiam estar sendo cobrados, né? Ou despesas que poderiam estar sendo controladas, que estão saindo. E isso vai sair diretamente do seu lucro, de nenhum lugar a mais. Ela vai lá, compra aquele schedule de 10, 15, 20 casas, enfrenta esse problema, que é as casas estarem precificando baixo, e a partir de agora, se ela quiser crescer, não tem como, né? Primeiro, porque ela não sabe como captar esses clientes. Né? Ela já comprou pronto. Então, ela não sabe todo o processo, não sabe quais são os meios, não sabe que ela tem um mundo online para acelerar esse processo, tá? Então, ela já perdeu essa bagagem, já perdeu essa experiência que ela poderia ter tentando captar por conta própria. E uma outra forma que você tem de crescer, que é o que geralmente acontece quando quem compra um schedule faz, é pedir indicação. Então, vai ali, né? Se a antiga dona de schedule já fazia vários afazeres extras sem cobrar, ela faz o dobro, porque ela tem que manter aquela qualidade e ainda convencer aquele cliente que você acerta. Então, você começa ali a mimar ainda mais aquele cliente e você vai pedir indicação para ele. Só que aí que está o problema. Se você já tem esses clientes baratos, o que acontece? Eles vão indicar outros clientes baratos. Não tem como um cliente que você precificou corretamente te indicar apenas pelo preço.
tá? Porque ele vai ver ali questão de valor, questão da estrutura que você tem como empresa. Agora, se aquele cliente que você precificou barato te indicar, pode ter certeza que ele vai indicar também pelo preço. Vai falar, olha, eu tenho uma house cleaner que trabalha muito bem e cobra barato. Ela tem uns probleminhas ali na organização, mas no final dá certo. Então, ela tem a limpeza muito boa, um preço barato. Eu dou sempre esse exemplo aqui do salão de beleza. Se você for num cabeleireiro, que é muito bom, e ele no final lá do seu cabelo, nas luzes, né, que luzes é uma coisa cara, ele vai e te cobra $100. Você vai chegar em casa para sua amiga, né, no grupo de WhatsApp, e vai falar, gente, fui num cabeleireiro ótimo, com produtos ótimos, e ele só me cobrou $100. Na hora, suas amigas vão falar, meu Deus, eu quero o contato dele, eu vou marcar com ele. Agora, se você falar, gente, eu tenho um cabeleireiro que ele tem um preço acima do mercado, geralmente a gente fala é careiro, porém, ele é muito bom, ele usa produtos ótimos, então vale a pena. Aí sim, quem for pegar essa indicação vai pegar de maneira muito mais estratégica do que aquela que indicou somente pelo valor. Captou? Entendi, claro. E para pessoa que ela simplesmente ela entende isso, ela já tem os clientes, tá começando a indicar, mas são clientes ruins. Você acha que acabou para ela, ela comprou errado e não tem mais saída? Para quem já comprou o schedule e não tem o que fazer? Não, você já comprou, você tem aquela base de clientes, tá? Que você pode sim implementando suas regras, implementando toda a estrutura de empresa grande. Eu tenho diversas mentoradas, diversas alunas que já tinham clientes e começaram a implementar essas novas diretrizes, né, do house cleaning e aceitam sim de boa, desde que você implemente gradualmente e que seja fácil para eles, não seja uma coisa, um baque. O que são essas regras? É como se fosse, você começa a implementar diretrizes da sua empresa nesses clientes. Então, por exemplo, a checklist, as orientações ao cliente, que é o famoso Customer Guidance, aplicativo, automação da sua empresa, automatização da sua empresa, quando você começa a implementar esse tipo de ferramenta, esse tipo de estrutura, o cliente já percebe que você está crescendo, já percebe que você está chegando num nível de organização mais alto do que você estava. Então, a tendência do cliente é ir se adaptando àquilo. Existem alguns clientes que vão ter um certo receio. Não, calma aí. Eu contratei a Marias Cleaning, que é aquela empresa que ela chega aqui a hora que ela quer, limpa tudo que eu quero e vai embora com o dinheiro dela. Então, tem um certo, né, repúdio a esse tipo de transformação. Mas aí você tem que entender que quando você balança lá a árvore com frutos podres, os podres vão ter que cair para os novos crescerem. Certo? Então, não dá para você querer ter tudo. Todas as empresas que querem ter todos os clientes acabam não tendo nenhum, porque você não tem um foco. Então, quando você não quer abdicar daquele cliente, né, que muitas vezes pede muita coisa, é barato, desmarca, cancela o tempo todo, se você não quiser abdicar daquele cliente, você vai estar colocando a sua empresa em risco, porque você vai estar deixando, né, de atender um cliente que é mais o seu perfil do que esse que você está se dedicando. Exatamente. Mas esse tipo de diretriz, essas regras, tudo isso se aplica, mesmo se a pessoa estiver começando, por exemplo, cheguei nos Estados Unidos agora, só que eu não sei os processos para captar cliente, eu não sei como faz para pegar pela internet, e aí eu vou lá e compro uma casa. Você acha que vale a pena comprar um schedule para quem tá começando, para quem não, assim, não sabe absolutamente nada, só para dar aquele start e ter um fôlego, ou não? Olha, eu não sou contra comprar schedule. O que acontece é que a maioria dos schedules não são bem construídos. Então, quando você não constrói bem, você só está repassando um problema. Então, se você está ali, como eu já tive outras mentoradas que me perguntaram, Thelma, eu tenho um schedule aqui de 10 clientes, a pessoa está indo de volta para o Brasil, eu sei como é que funciona, são clientes bem precificados, já tem as suas regras, posso comprar? Tudo bem. O que acontece é que isso é raro, mas acontece. Se isso acontecer, cair no seu colo,
ótimo, né? Se você souber que a precificação está correta, que os clientes têm limites, perfeito, pode comprar. Mas se você não tiver essa certeza, se você não tiver um estudo ali do schedule, só olhar o número de clientes, infelizmente você está entrando numa roubada. Porque esse valor que você vai pagar vai apenas fazer com que você demore mais a chegar no seu objetivo, que eu acredito que a maioria das pessoas, né, que trabalham no house cleaning queiram criar times, queiram crescer a empresa. Então, se você quer ter esse tipo de empresa, você precisa pensar exatamente nesse começo. Porque se você começar desorganizada, esses clientes lá do início vão te dar uma dor de cabeça depois, ou você vai ter que renovar, vai ter que desfazer, porque você começou de uma maneira amadora. Sensacional, faz todo sentido. E se a pessoa ela quiser filtrar? Por exemplo, eu já tenho esses clientes ruins, eu consigo de alguma maneira ir tirando eles e colocando os novos, ou você sempre recomenda que ela fique com esses clientes ruins pro resto da vida? É aquilo, ninguém vai deixar o certo pelo duvidoso. Então, qual é o ideal? É você gradualmente ir substituindo esses clientes que não se adaptarem ao seu novo perfil por clientes novos que já viram que você é uma empresa, já entenderam todas as diretrizes e já aceitaram. Agora, aqueles clientes lá que te contrataram talvez como uma cleaning lady, tenham algum receio de participar, de ter uma empresa de limpeza grande na casa dele, por diversos motivos, porque não quer pessoas diferentes na casa dele, porque ele quer ter o controle da checklist dele, ele tem a própria checklist, então ele tem um perfil de cleaning lady, e tá tudo bem se ele não quiser seguir com você, mas quando você começa a captar novos clientes, você já sabe que você vai ter que substituir em algum momento o antigo cliente que não se adaptou a essa sua transformação. Então, a ideia é que você gradualmente, né, vai implementando essas novas diretrizes e os clientes que não se adaptarem, você vai substituindo por esses novos que vão entrando. Exatamente, porque eles literalmente podem destruir o seu negócio, né? Pode impedir você de colocar helper, pode impedir você de ter indicações melhores, pode acabar, né? Exatamente. Você chega no momento que você fala, cadê o meu lucro? Eu tô mandando a helper, tô ganhando a mesma coisa que a helper, não faz sentido. Então, onde é que tá esse problema? Precificação. Por quê? A precificação está errada e a checklist da casa, né, as atividades que se fazem na casa também estão erradas. Às vezes, em casas pequenas, se demora 2 horas com 2 funcionárias e você está ali precificando $100 pela casa. E aí você não consegue se pagar. Você paga a helper, paga o básico dos custos, né, e das despesas e não consegue se pagar. Então, você vai ter um lucro talvez numa casa maior, num cliente novo, e aquele cliente antigo ali fica só para completar a agenda. Ótimo. E se ela virar para você e falar assim, Thelma, mas para mim $100 eu consigo ir sozinha e pegar outras casas e fazer e para mim tá tranquilo. Isso também é indiferente, porque só ela que vai, poucas casas. Esse é o pensamento da cleaning lady. Eu vou lá, Thelma, O que é uma cleaning lady? Cleaning lady é a pessoa, é a moça da limpeza. Quando o americano começa a falar assim, imagine um americano falando com outra pessoa, tá dentro da casa, e aí você pede licença para falar alguma coisa. Ele, desculpa, só um minuto, que eu vou falar com a cleaning lady. Quando ele começa a falar isso, ou indicar você como a cleaning lady, é um sinal que ele te vê como a moça da limpeza. Ele não te vê como uma empresa, tá? Ele te vê como a moça da limpeza. Seja, eu dei um exemplo ali da casa, mas poderia ser no meio da rua, ou como te chama, ou como coloca para indicação para outra pessoa. Se te indicar como uma cleaning lady, pode ter certeza que ele tem um padrão, tá? De serviço de limpeza que talvez não seja o que você está buscando. Então, isso é o que é uma cleaning lady. É aquela pessoa que não tem muito compromisso com o horário, é aquela pessoa que não usa uniforme, é aquela pessoa que não está muito compromissada com o avanço da empresa, aquela pessoa que utiliza ali o pano furado, que já é muito polêmico, né? O pano furado na limpeza. E não, o problema, pessoal, teve até essa discussão no grupo da mentoria, o problema não é o pano furado em si. Vou dar um exemplo que eu dei para elas. Se você tem uma Havaiana, você sabe que é confortável,
não significa que você vai num casamento com essa Havaiana. Porque o que você vai fazer? Você vai procurar uma sandália que seja coerente com a situação, né? E também confortável. Você vai tentar juntar os dois. Agora, não dá para ir no casamento de Havaiana, por mais que ela seja confortável. É a mesma coisa do pano furado. Existem mops, existem ferramentas muito mais profissionais e que também são eficientes, tá? O pano furado pode ser ótimo, mas ele visualmente não acrescenta no seu profissionalismo. Então, para essa pessoa que ela pensa que, é só, eu vou ficar aqui o resto da vida, eu só quero umas casinhas, você acha que ela pode tomar um prejuízo lá na frente? Tem alguma história ou alguma experiência que você viu de pessoas que vivem isso há muito tempo e se arrepende? Acredito que seja 90% das pessoas que chegam até a mim são pessoas que têm esses clientes muito mal precificados. Que compraram. Que compraram ou que adquiriram de uma forma muito amadora. E aí chegam no momento que querem sair do operacional e não conseguem. Ou chega um momento que não veem o lucro do negócio. Porque se você chamar uma helper, se você realmente der um upgrade na sua empresa, começar a estruturar melhor, ela vai ver que não vai pagar as taxas, ela vai ver que ela não consegue ali pagar os impostos, tudo certinho, não consegue investir em marketing, porque a precificação está errada. Então, acredito que 90% das house cleaners que chegam até a mim é com esse problema diretamente na precificação que impede com que elas deem esses próximos passos também. É aquilo também, né, Fernando? A gente fala, hoje eu quero uma casinha, amanhã eu tô com dor na lombar e quero sair do operacional, quero sair do braçal da limpeza. Só que eu não consigo, porque eu não consigo nem pagar uma helper, eu não consigo nem pagar uma equipe, porque aquelas casas não me permitem que eu faça isso. Então, hoje, você talvez ganhando $100 na casa seja melhor do que você ser helper. Mas amanhã, quando você precisar se ausentar ou você realmente botar tudo na ponta do lápis, você vai lembrar disso e vai saber que às vezes é melhor você ter sido helper do que precificar errado ali no início. Sim. Uma vez eu peguei numa sessão estratégica, eu estava conversando com uma moça. Ela disse que Se eu não me engano, ela tinha esses mesmos problemas de compra de schedule. E como as casas delas eram baratas, ela não tinha como pôr equipe. Então, quem que ficava lá pro lucro ser alto, né? Ela falou, se eu ganho $100 e eu pôr equipe, perdi o lucro. Então, eu vou ficar aqui, não vou sair. E aí, ela falou que a única vez que ela tirou férias foi no furacão. Quando deu o furacão, toque de alerta, saiu todo mundo. E aí, não tinha como ela ficar, foi embora e ficou uma semana na casa da sogra dela. Terrível, né? É horrível, e as pessoas vão passando isso ano após ano e não mudam, porque elas não percebem que elas estão nesse ciclo, né? O ciclo, Thelma, mas um cliente não paga esse valor. Opa, existe um conceito chamado de posicionamento que você precisa implementar. O cliente não vai pagar a mais se você tiver com um rodo, com um pano furado. Um cliente não vai pagar mais se você estiver indo limpar de Havaiana, se você estiver indo limpar com a blusa da Adidas. O cliente não vai ver valor em você. Se você chegar atrasada, se você não tiver equipamento, se você não tiver técnica, se você não tiver padrão, o cliente vê isso de longe. Tá? Dou exemplos aqui fora do house cleaning para ficar mais claro. Se você chama o encanador chega de chinelo, né? Vem ali, pede ferramenta para você, pede escada porque ele não trouxe nada, né? É um sinal que ele é amador. Chega atrasado, não mandou nota fiscal, não mandou nenhum recibo. É amador. E é isso que acontece com a maioria e acha que vai precificar alto só porque tem uma limpeza boa. A maioria acha isso. Não, Thelma, minha limpeza é excelente e eu valho tudo que eu cobro. Não é isso. Posicionamento não é isso. Imagem, a questão de você realmente se posicionar online, de você criar valor para esse cliente antes, inclusive, de dar o preço. Isso é importante. Não adianta você ter uma limpeza boa, porque tem um monte de empresa americana, principalmente, com 800, com 1.000 clientes que não tem a limpeza tão boa que a sua. Então, isso daí fica em segundo plano. Ótimo. E na sua opinião, você acha que existem house cleaners que entendem disso e elas vão tirando os clientes ruins delas e passando para essas que não entendem ou não?
Sem dúvidas. A maioria das vendas de schedule é quando o preço está muito baixo, né? O cliente pede muita coisa, né? É aquele cliente indiano. Uma vez uma me mandou uma lista. Isso foi há uns 2 anos no Brilhando. Uma pediu para eu analisar a lista da compra de schedule, né? E eu fui lá, abri o arquivo e fui analisar. Não tinha um nome americano. Não tinha. Já é um sinal de alerta. Se não tem um nome americano, já é um sinal de alerta. Depois da análise, eu vi que aquele schedule seria impossível de você aumentar o valor daquelas casas, no mínimo nos próximos 5 anos, para se equiparar ao valor de mercado. Só então, para se equiparar. Para se equiparar ao valor de mercado. Porque tem gente que passa 10, 15 anos sem aumentar o valor da casa. E aí vende aquele cliente a 80, a 70 dólares a casa. Não tem como você manter uma equipe, uma empresa dessa forma. Então, se você comprar, você está se iludindo, achando que aquilo dali vai ser seu ganha-pão. Na verdade, vai ser o seu perde-pão, porque você vai trabalhar, não vai ver o lucro, vai só sobreviver, e aí você vai falar, o que eu estou fazendo de errado? House cleaning é muito ruim, house cleaning é muito cansativo, e não dá esse retorno todo que falam, não. É o que eu mais ouço, né? Geralmente é da pessoa que seguiu esse processo, fez o processo de forma errada e hoje, né, tem essa ilusão, essa visão do house cleaning, uma visão errada do que realmente deveria ser a correta. Exatamente, os próprios americanos, eles não entram para receber pouco. O que acontece? O que eu vejo muito também é que a pessoa vem do Brasil de um padrão tão baixo, mas tão baixo, que muitas vezes ela... Acontece, a pessoa passava fome aqui e qualquer 70 dólares que ela ganhe, ela fica tão feliz com aquilo que ela acha que merece aquilo. Ou a conta que é muito comum. Se eu ganho 130 dólares no dia fazendo 4, 5 casas e eu vou em uma casa e ganho 80 dólares, eu tô no lucro. Só fiz uma casa, Thelma, eu ganhei 80 dólares. A sua visão está correta. Você realmente empreendendo, você vai ganhar mais do que quem é funcionário. Ok, porém, essa precificação não vai te permitir crescer. Você vai continuar sendo funcionária da sua própria empresa, você vai continuar sendo uma empregada mal paga e tendo bastante reclamação do cliente, porque ele vai te tirar o couro por esses valores bem baixos. Exatamente, aí entra naquele assunto, para que crescer? Porque a maioria que eu converso, às vezes fala assim, muitas que entram para mentoria, né? Que a mentoria seria para a pessoa ela sair do operacional e entrar para o administrativo. Muitas, as que mais se interessam geralmente são quando precisam fazer uma cirurgia e não vai ter como deixar a helper, que aconteceu alguma coisa muito inesperada, que vai ter que voltar para o Brasil, estão grávidas, tá forçando ficar em casa. Então, ou muitas vezes por causa da saúde. Às vezes deu úlcera, às vezes deu infecção urinária, que eu também escuto muito. Infecção urinária é... lombar, ombro, né? Problemas nas articulações. Aí, quando começa realmente a não dar mais para ir, aí que eu vou pensar, né, em estruturar minha empresa para conseguir sair do operacional. Mas aí não pensa lá do início do processo, que é essa parte de captação, essa parte de posicionamento, de precificação, que faz todo sentido se você quiser sair do operacional, se você quiser realmente ter uma empresa funcionando sem você. Exatamente. Ela vai ganhando esses 70 dólares por casa, 80 dólares, e muitas que eu também percebi, elas deixam isso à beirada da sobrevivência. Como assim? Se ela recebe 3 mil dólares certinho e o custo de vida dela é de 2.800, ela continua trabalhando, vai trabalhando, só que se der algum problema no hospital, ela toma isso daqui um mês inteiro de prejuízo. E aí toma uma pedalada. Exatamente. Ou o que acontece? Eu fico trabalhando na beira da sobrevivência, trabalho de domingo a domingo, sem folga, para conseguir respirar. E aí fica aquela, você sobrecarregada, fica sem ver família, né, sem ver marido, sem ver filhos, por conta dessa carga de trabalho que foi mal planejada. Né? Você acha que trabalhando mais vai ganhar mais. E, na verdade, se fosse assim, todo pedreiro estava rico.
né? Então você tem que trabalhar realmente com a cabeça, trabalhar com estratégia, senão você vai acabar sendo mais uma dessas que só sobrevivem. Exatamente. Ou seja, comprar a casa, se não for feito do jeito certo, pode quebrar ela. E a indicação, que é um dos poderes mais fortes, as bombas nucleares que ela tem para poder crescer, são prejudicadas também. Uhum. Então ela vai ficar para sempre nesse ciclo vicioso. Exatamente. A indicação é uma ótima fonte de captação de cliente, mas vindas dos clientes certos, dos seus clientes ideais. Exatamente. Bom, acho que já deu para a gente explanar bastante sobre o assunto, sobre compra e venda, sobre compra de schedule e sobre indicação. Já deu para mostrar para elas que pode ser furada, mas pode ser também uma boa. Uhum. E tem que prestar muita atenção na hora de pedir indicação também para esses mesmos clientes. E você tem mais alguma consideração para fazer, Thelma, sobre esse assunto? Na verdade, eu queria só relembrar a importância do início. Tem muita gente que fala assim, Thelma, eu tô muito no início, será que eu devo realmente fazer o curso, ou devo realmente implementar essas diretrizes? Aí eu respondo para você, agora é o momento de implementar. Se você for implementar quando você já tiver os seus clientes, você só vai ter um retrabalho, tá? Então você vai ter que implementar, convencer o cliente de que você está falando é o correto, como eu já tive algumas alunas que falaram, Thelma, esses clientes estão falando que não concordam com essas diretrizes, então você vai ter um outro problema. Agora, se você já começa tudo certinho, já explicando passo a passo das suas regras de remarcação, suas regras de cancelamento, a sua checklist está muito bem clara, transparente para eles, você vai estar economizando um monte de tempo e um monte de dinheiro em captação lá na frente. Então, pessoal, isso é uma prática do setor de house cleaning. Não é uma coisa que eu inventei. São coisas que já funcionam há muito tempo no house cleaning e as brasileiras estão alheias a isso há décadas. Estão fazendo da forma delas e estão perdendo dinheiro. Então, as empresas americanas estão cada vez mais crescendo, cada vez mais precificando mais alto e as brasileiras estão ali, né, achando que tem que fazer só uma limpeza boa e tendo dificuldade no posicionamento. Então, lembrem que o início é tão importante como o restante do processo. Ótimo. Eu até acabei passando por uma pergunta que eu acho que é muito importante e eu vou repuxar aqui, que eu escuto muito também falar que a maioria delas tem amigas que também são house cleaners. E elas falam assim, mas minhas amigas disseram que não é assim, que não funciona dessa forma. Você acha que, assim, deveria dar tanto ouvido para o que as amigas falam nesse sentido ou não? Geralmente a gente só recebe conselho de quem nunca chegou lá, né? Geralmente, quando eu peço conselho para alguém, eu peço sempre para alguém que já chegou lá ou tá junto comigo, né? Que possa ter passado por essa experiência. Mas a maioria pede conselho para uma que nunca chegou lá. Ou uma que você não sabe analisar diretamente se tá fazendo tudo certo, né? Tem gente que fala assim, não, mas a minha amiga, ela testou essa fonte de captação e ela captou 10. Mas você não sabe qual foi o preço da sua amiga, você não sabe exatamente se naquela região estava tendo um espaço maior para captação, então tem vários fatores que influenciam. Mas o importante é, na hora de você pedir um conselho, peça conselho para quem já chegou lá. O que geralmente não acontece. Pedem conselho para pessoas que estão pior do que elas, tá? Então, quando você for pedir um conselho, pede um conselho para realmente quem já vivenciou aquilo, já passou por todas essas etapas. Pedir conselho de captação para quem nunca captou, para quem já usou uma fonte de captação errada e comprou um schedule, realmente você está querendo jogar, né, todo o seu processo no lixo. Porque não é assim que você deve fazer. Você deve realmente pesquisar alguém que já fez esse tipo de captação corretamente, né? Já teve outras experiências para te passar e não aquela pessoa que ainda não teve esse tipo de... não passou por esse tipo de processo. Perfeito. Então acho que a gente abordou tudo. A gente vai ficando por aqui no BrilhaCast. Foi um prazer ter vocês escutando a gente, se for no Spotify, e assistindo a gente se for no YouTube. Meu nome é Fernando. Thelma Oliveira. E muito até obrigado. a próxima.